bom dia, bom dia, pessoal! Bom, hoje temos um daqueles vídeos que de vez em quando eu trago no canal. São histórias reais que a Mi, do canal Crimes pelo Mundo, me faz o roteiro, divide aqui comigo para eu poder passar para vocês. E, gente, o caso de hoje é inacreditável. Sério, tem uns casos que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, isso aconteceu? Sim, aconteceu. Ela ficou sequestrada por 20 anos e nós vamos entender o que aconteceu agora aqui. Bom, não deixe de visitar o canal da Mi, Crimes pelo Mundo. Lá a Mi conta vários casos criminais, gente, de arrancar os cabelos, sério. E de vez em quando ela passa alguns casos aqui pra gente, a gente faz em conjunto e eu passo aqui pra vocês. Então vamos lá saber esse caso de hoje. Olha só, é sobre a Rosalynn McGinnis. Ela nasceu em 1985 em Springfield, Estados Unidos. Gente, tem até uma história engraçada de Springfield, porque tem tanta cidade com o nome de Springfield aqui nos Estados Unidos. E eu lembro que uma vez eu tava viajando com o Marcos, né? A gente tava de carro pela estrada. Toda hora passava uma cidade chamada Springfield. Eu falei, meu Deus, quantos Springfield tem aqui? Aí eu lembrei, e agora ela falando, eu falei, cara, não, quantas Springfield a gente passou aqui nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Rosalynn, ela era uma estudante de honra, ela tocava violino e sonhava em ser uma veterinária. Durante a infância, a mãe de Rosalynn se separou do pai biológico dela. E a mãe de Rosalynn, agora sem marido, precisava trabalhar. Ela conseguiu um emprego distribuindo panfletos. Foi durante o trabalho, quando ela entregava panfletos, que a mãe de Rosalynn, um homem que trabalhava como vigia na vizinhança, se conheceram. Esse homem chamava Henry Piet, de 43 anos. Henry era divorciado e tinha filhos. Não se sabe quantos filhos ele tinha, mas na época os filhos dele já eram grandes. Em pouco tempo de convivência, a mãe de Rosalynn e Henry se tornaram amigos e dessa amizade surgiu um amor e eles começaram a namorar. Um mês após o início do relacionamento, Henry passou a morar junto com a mãe de Rosalynn e toda a família. Ele levou também os filhos dele, então era uma grande e mista família. Pouco depois, toda a família se mudou para Oklahoma. Já vivendo em Oklahoma, Henry se mostrou quem ele realmente era, um homem abusador e agressivo. A mãe de Rosalynn e todas as crianças eram agredidas. Como ele fez com toda a família, toda a família se mudar, agora elas não tinham mais parentes e nem amigos próximos e nem a quem pedir ajuda. Com 2 anos de relacionamento, em janeiro de 1997, a mãe de Rosalynn se separou de Henry. Ela literalmente fugiu com os filhos para um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Após alguns dias morando nesse abrigo, Rosalynn saiu para a escola e não voltou mais. Assim que deu o horário de voltar para casa, Rosalynn não apareceu. A mãe dela então chamou a polícia e avisou que possivelmente Rosalynn teria sido sequestrada por Henry. A polícia saiu em busca de Rosalynn, mas não encontrou nem ela e nem o Henry. O que realmente aconteceu foi que no dia 31 de janeiro de 1997, Henry mandou seu filho mais velho, Toby, que era um jovem na época de 16 anos, ir até a escola de Rosalynn, que na época tinha 12, e pediu para que Toby buscasse Rosalynn. E foi isso que Toby fez. Ele foi na caminhonete dele e seguiu as ordens do pai. Pegou Rosalynn na escola e levou para um quarto de hotel em Tulsa, a cerca de 2 horas de distância, onde Henry e os outros filhos estavam. Assim que eles chegaram, Henry falou que eles iriam viajar. Então todos entraram no carro e Henry começou a dirigir. Durante o trajeto, ele explicou para Rosalynn que a mãe dela estava mais à frente em outro carro esperando por eles. Era mentira. Nesse momento, a mãe de Rosalynn já estava procurando por ela junto com a polícia. Então eles embarcaram e Henry começou a dirigir. Conforme a viagem ia passando e nada de chegar num lugar e encontrar a mãe dela, Rosalynn começou a questioná-lo sobre onde estava a mãe, até que Henry disse que a mãe não iria junto.
e que agora Rosalyn era uma fugitiva e que não poderia mais voltar para casa. Se caso ela fugisse, ela estaria em apuros e que a mãe dela não a aceitaria de volta. Vamos chamá-la de Rosa, né, gente? Que Rosalyn é muito grande esse nome. Rosa ficou extremamente triste, acreditou no Henry e seguiram viagem. Lembrando que ela tinha 12 anos de idade, né, gente? Pelo próximo 1 ano, eles viajaram pelos Estados Unidos, se hospedaram em hotéis, fazendas, parques de trilhas, até que chegou um momento que eles foram para Montana, depois para o Arizona, depois para a Califórnia, então cruzaram a fronteira para Sonora, no México. Henry forçou Rosa a pintar o cabelo de preto e usar óculos para que ela ficasse irreconhecível. Aliás, a polícia tinha um alerta à procura de uma criança desaparecida. Rosa tentou escapar várias vezes, mas ela sempre era pega e as consequências eram terríveis. Henry usava entorpecentes e para machucar os filhos ele usava pedaço de pau, pedra e faca. Lembrando que os outros filhos do primeiro casamento também estavam com ele, tá, gente? Então ele machucava muito os filhos. Ele forçava todas as crianças a mendigar e roubar para financiar o seu vício e também a vida em fuga que eles levavam. Ele fazia com que as crianças usassem nomes falsos. Em cada cidade eles tinham que trocar de nome e se caso eles falassem o nome verdadeiro, eles apanhavam. E vocês devem estar se perguntando por que Henry então sequestrou Rosa, já que ele tinha os próprios filhos. Bom, desde que Henry entrou na família, quando Rosa tinha 10 anos, Henry abusava dela. Quando Rosa completou 11, o filho mais velho de Henry, Todd, com orientação de Henry, Todd fez uma espécie de cerimônia de casamento, onde ele casou Henry com a Rosalyn. Na cabeça do Henry, ele não estava fugindo com uma criança de 12 anos. Na cabeça de Henry, ele estava fugindo com a esposa dele, de 12 anos. No primeiro ano, após o sequestro, Rosalyn engravidou, devido aos abusos que ela passava. Mas o bebê não sobreviveu. Quando Rosa foi usar o banheiro, ela viu que o filho tinha saído sem vida e caiu no chão do banheiro. Ela nem sabia que estava grávida. Ela tinha 13 anos. Ela ficou tão aterrorizada e confusa, ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela correu, chamou Henry e mostrou a ele o filho sem vida no chão. Ele a ordenou então que jogasse ele dentro do vaso e desse descarga, e Rosa só obedeceu. O tempo ia passando e eles continuavam a fugir, sempre se mudando. E as crianças sempre mendigando. Henry então usando drogas e abuso de Rosalyn. 3 anos depois, quando Rosa estava com 15 anos, ela engravidou novamente e deu à luz ao primeiro filho vivo, na parte de trás de uma van. Lembrando que nessa época todos já estavam morando no México. Eles moravam numa vila, eles tinham vizinhos e quando esses vizinhos perguntavam para o Henry sobre Rosalyn, ele dizia que ela era sua filha e que ela tinha engravidado do namorado. Quando os vizinhos perguntavam demais, eles se mudavam. Henry também ditou cartas e forçou Rosalyn a escrevê-las com a própria caligrafia para fazer parecer que ela estava viajando pelo país como uma fugitiva e que ela não queria voltar para casa. Por todo o tempo, que agora já fazia 6 anos desde o dia que ela foi sequestrada, as autoridades tinham um registro dela como uma criança desaparecida. Quando Rosalyn completou 18 anos, ela já era mãe de 3 filhos de Henry. Henry voltou para os Estados Unidos junto com Rosalyn e obrigou ela a ir a uma delegacia no Arizona, dizer que ela havia saído de casa por conta própria para escapar de uma família desestruturada. E com isso o nome dela foi retirado do Registro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Henry deixou ela a 3 quadras da delegacia e ficou no carro com os filhos. Ameaçou, falou que se ela não voltasse em 2 horas, ela nunca mais veria as crianças. Rosalyn acreditou. Aliás, ele havia sequestrado ela e ninguém os achou. Ela conseguiu então retirar o nome do registro e voltaram para o México. Quanto mais o tempo passava, mais Rosa ia sendo abusada e mais filhos ela ia tendo. Ela teve no total de 9 filhos com Henry. E a vida no México era um inferno.
Henry era um homem agressivo, batia muito nos filhos que ele teve com Rosalind e batia com tábuas, puxava os cabelos, ameaçava até mesmo com faca. Ele também começou a abusar das filhas que teve com Rosalind. Eles tentaram fugir por várias vezes, sempre Henry conseguiu os encontrar. Todos eram obrigados a pedir dinheiro na rua. O dinheiro ele usava para comprar drogas e álcool. O filho mais velho de Rosalind já era um adolescente. Ele conseguiu fugir e não voltou. Rosalind foi sequestrada em 31 de janeiro de 1997. E quando já estava praticamente 20 anos sequestrada, em 2016, Rosalind levou os filhos a um supermercado para fazer compras. Quando ela estava passando no caixa, Rosalind percebeu que estava com pouco dinheiro, que não ia dar para levar tudo que tinha pego. Mas na mesma fila tinha um casal que falava inglês. Eles estavam atrás dela, ali na fila. E quando esse casal viu que ela passou a compra e não ia ter como pagar, teria que tirar alguns itens, esse casal falou que pagaria para ela. E ela ficou muito agradecida a eles. E começaram a conversar. Desde o início, o casal percebeu que havia algo errado com Rosalind e os filhos, mas eles não conseguiam entender o que era. Durante a conversa, descobriram que moravam próximos e depois começou a rolar uma amizade entre Rosalind, seus filhos e o casal. E a cada conversa eles percebiam mais e mais que algo estava bem errado. Com o tempo eles conheceram Henry e todos começaram a conversar ocasionalmente. Mas conforme a amizade ia se desenvolvendo, Henry se mudou com a família para outra casa, que estava praticamente em ruínas, num vilarejo remoto. Assim ele tentou afastar Rosalind e os filhos desse casal. Mas mesmo assim o casal manteve contato com Rosalind. Um certo dia, quando o casal foi visitar a família na nova casa, que de nova não tinha nada, né? Durante um papo, Henry comentou que ele tinha 62 anos. A mulher do casal sabia que Rosalind tinha 32 e que Rosalind tinha um filho de 16. Essa mulher começou a fazer as contas e percebeu que Rosalind engravidou então com 15 anos e que nessa época Henry devia ter 46. E foi nesse momento que a mulher teve certeza que algo bem ruim acontecia ali naquela família. Assim que ela teve certeza que Henry não estava ouvindo, a mulher disse a Rosa que sabia que algo de errado estava acontecendo e ofereceu para ajudá-la. Semanas depois dessa conversa, quando Henry desmaiou de tanto beber, Rosa disse seus filhos para pegar algumas roupas, chamou um táxi para levá-los até a casa do casal. Até esse momento, o casal não sabia o verdadeiro nome de Rosalind. Aliás, Henry sempre forçava e chamava ela de Stephanie. Contudo, quando ela e os filhos fugiram e se hospedaram na casa do casal, ela admitiu que, na verdade, o nome dela não era Stephanie, e sim Rosalind McGinnis, que o homem que eles conheciam era Bill. Como Bill era o seu padrasto, Henry Piet. A mulher do casal pesquisou o nome de Rosalind no Google e já apareceu uma imagem de um folheto com a foto de Rosalind como desaparecida. Em julho de 2016, essa mulher levou Rosalind e os filhos até o consulado americano em Nogales, no México. Como um filho da Rosalind tinha fugido e não voltou, ela estava com os 8 filhos. Após muita procura, a polícia conseguiu encontrar o filho mais velho e mais tarde ela conseguiu se reunir com ele. Como a história é confirmada, Rosalind e seus 9 filhos voltaram para os Estados Unidos. Passou um tempo, a família já estava se estabelecendo nos Estados Unidos, quando o FBI entrou no caso e começou a investigar Henry, que naquele momento estava como foragido. Ele ficou um ano foragido, até que em 2017 ele apareceu na embaixada dos Estados Unidos pedindo um novo passaporte e foi quando ele foi preso. Os registros do tribunal não indicam o que aconteceu com os meios-irmãos de Rosalind, que eram os filhos dele, né? Mas se sabe que os seus 2 meio-irmãos falaram aos investigadores que eles também eram abusados. Quando entrevistado pelo FBI, pelo gabinete do procurador distrital, o Henry afirmou que Rosalind estava emancipada aos 12 anos, que ela tinha ido voluntariamente com ele. Ele admitiu ter relações com ela quando ela era menor de idade
e também admitiu ser o pai dos 9 filhos dela. Ele contou que batia em Rosalyn com um taco de beisebol e acabou quebrando um dos braços dela. Ele insistiu para os investigadores que ele não era um monstro e depois deu uma entrevista e disse que tudo que Rosalyn estava contando era mentira, que ele nunca abusou de nenhuma criança. O que ele fez foi por amor à esposa dele. E sim, eles eram casados, ele disse. Após a prisão de Henry, Rosalyn deu uma entrevista onde ela disse que a palavra alívio não era o suficiente para resumir o que ela estava sentindo. Ela disse: meus filhos e eu sofremos diariamente com o resultado do abuso desse homem. Agora estamos ansiosos para continuar nossa vida em liberdade. O julgamento de Henry ocorreu em 2019. Ele tinha 65 anos, foi considerado culpado e pegou prisão perpétua. Hoje, Rosalyn trabalha para JC Foundation, uma organização sem fins lucrativos fundada por Jace Dugard. Em 10 de junho de 1991, Jace Lee Dugard tinha 11 anos. Ela foi sequestrada numa rua enquanto caminhava num ponto de ônibus na Califórnia, Estados Unidos. As buscas começaram imediatamente, mas nunca conseguiram encontrá-la. Jace ficou 18 anos em cativeiro. Teve 2 filhas dos abusos que sofria diariamente. O sequestrador dela foi preso, Philip, também sentenciado à prisão perpétua juntamente com a esposa dele. A Jace se restabeleceu e fundou essa organização onde a Rosalyn trabalha hoje. Que loucura! Aí tem as fotos aqui que eu vou deixar aí pra vocês. Gente, esse caso, a gente não fala muito assim de casos criminais aqui no canal, né? Não é bem o tópico do canal. Mas esse caso eu quis contar assim pra vocês, e quando a Mimi passou, porque é o quê? É uma mulher que se casa com um homem, né? Leva um homem pra dentro de casa, onde ela já tinha a filha dela, e esse cara sequestra a filha dela. E ele fica anos aí com essa menina. Tem 9 filhos com essa menina. A menina tinha 12 anos na época. Então, olha a situação. Ele vai buscar ela na escola. Claro, na cabeça da menina é o padrasto dela, né? Tá tudo certo ali. E nunca mais, não sei aí se a mãe dela ainda é viva, né? Ela ficou o quê? 30 anos em cativeiro, 20 anos? Mas vocês imaginam que loucura, gente? Tem um outro caso que eu vi acho que foi na Netflix, que é uma menina que é muito parecido com isso também. A mãe dela se casa novamente, conhece um cara, né? Vai morar com ele. E esse cara começa a abusar da enteada também. E uma certa noite, ele pega essa menina e ele foge com a enteada, que era uma criança. E ele vive anos e anos e anos, acho que mais de 20 anos também, com esta menina. E depois que ela foi crescendo, ele começou a falar que ela era filha dele. E ele tem também, acho que um filho ou 2 com ela, sabe? Então, assim, é pra gente pensar muito com as pessoas que a gente coloca dentro da casa da gente, né? Porque tem muita gente maluca hoje no mundo. Imagina, essa mulher nunca devia imaginar que ela ia colocar um homem dentro da casa dela, eles iam morar juntos, que esse cara ia sumir com a filha dela, que ia ter 9 filhos com a filha dela. Então, além, né, de ter os abusos aí que acontecem, ele sequestra essa menina e vai viver com ela como se fosse marido e mulher, uma menina de 12 anos com um cara de 46 anos. E ela só volta mesmo assim pra casa porque pode ser que ela pega confiança nesse casal, começa a contar a vida dela, porque imagina a lavagem cerebral que esse cara também não fez nela durante todos esses 20 anos. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? Muito cuidado com quem você vai colocar dentro da sua casa, quem vai conviver com seus filhos, né? Talvez no Brasil
a gente não tenha tanto essa cultura aí do sequestro como nos Estados Unidos. Gente, nos Estados Unidos, uma vez eu tava viajando com o Marcos de caminhão aqui pelos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe, meu marido ele trabalha com caminhão. Só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, hoje o Marcos é car hauler, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, ele dirigia caminhão assim, over the road. Então, são 50 estados. O Marcos viajava muito, tanto que eu lembro que a gente fez uma viagem que foi de New Jersey, a gente foi até Montana, do outro lado do país, Dakota do Norte, Idaho, tudo numa viagem só. Então, assim, a gente ficou muito tempo fora. E a gente passa em cada lugar, gente, sério. A gente passou por cada lugar nessa viagem, que às vezes tinha uma casinha lá não sei aonde. E eu falava até com o Marcos assim, eu falava, Marcos, esses Estados Unidos é tão grande, tem tanto lugar aí que ninguém mora, que se uma pessoa for sequestrada e for colocada numa casa nesse meio do nada aí, ninguém acha, cara. Não acha, gente. Sério. Tem uns lugares que são muito ermos, que são muito assim... Tem uma cidade que chama, lá em Idaho, no estado de Idaho, a gente foi numa cidade, eu não vou lembrar o nome. Eu me senti num filme de faroeste. Sério, até o correio nem parece estar nos Estados Unidos. Então, assim, tem muitos lugares que nossa, que se alguém te esconder, tanto que nos Estados Unidos tem sequestros, crimes aí que duraram 20, 30 anos, né, conseguir esconder. Porque são lugares muito ermos mesmo, sabe? Que essas meninas são levadas, são mantidas em basement, Deus me livre, não gosto nem de pensar que nessa hora pode ter alguém numa situação dessa, né? Mas, sabe, em cárcere. Então, quando vocês me escrevem assim, igual semana passada que eu li a história da menina que tá na Califórnia, que o marido não deixa sair, não deixa fazer nada, chega a me arrepiar, sabe? Porque eu fico pensando, gente, um cara desse, botar uma mulher num basement lá, trancar ela, fazer uma porta, ninguém acha. Tem pessoas que moram, sabe, sozinhas, no meio do nada, né? E por lá mesmo fica e ninguém vai procurar e ninguém vê. Então, assim, nossa, é muito louco pensar isso. Eu gosto de fazer esses casos assim para vocês pensarem, sabe? Porque, gente, ninguém vem com estrela na testa, já falei, né? Mamãe sempre falava isso, ninguém vem com estrela na testa, não. Não dá pra saber quem é o bonzinho, quem é o ruim. Claro, né? Você consegue ainda ver com as atitudes, mas o problema é que tem gente também que mente tanto, que disfarça tanto. Ou tem gente que deixa transparecer, mas as pessoas hoje não acreditam, né? Elas não pagam pra ver, elas não, sei lá, não acredito que a pessoa possa fazer isso, então não sei. Mas é um caso assim de arrepiar os cabelos. Bom, ela voltou, os 9 filhos estão aí, mas eu não gosto nem de imaginar, né? O quanto abuso psicológico ela e esses meninos devem ter passado. O quanto deve ficar na mente dela tudo isso, né? Complicado. Mas é isso, gente. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!